Fala galerinha, Max na área com o nosso Mais 10 para falarmos sobre a segunda rodada do Brasileirão Série C, quadrangular final ali, né? Grupo A, Grupo B, já jogos encerrados. Vamos aos resultados e classificação dos times para você, torcedor, estar ligado no que está acontecendo, no que o seu time precisa fazer, seu time precisa rezar, além de ganhar, para conseguir esse acesso à tão sonhada Série B do ano que vem. Mas antes, ele está do meu lado, Daritinho. Bora falar de Série C do Brasileirão, porque agora só restam mais 4 jogos, né, para os 8 times que ainda sonham aí com acesso à Série C, à Série B de 2024. Apenas um time é 100%, Max. Outros 2 estão zerados e depois a briga ali está embolado, os 2 grupos. Começando pelo jogo de ontem à tarde, sabadão, onde o Paysandu venceu na casa do Amazonas pelo placar de 1-0. Aliás, Max, não foi na casa do Amazonas, foi no estádio lá da Copa, na Arena Amazonas. O que eu não acho muito certo, acho que o Amazonas devia ter mandado o jogo na casa dele, mas a escolha de manda é isso aí. Pode dizer da grande vitória do Paysandu, Max. Olha, eu sinceramente eu esperava um jogo bem acirrado, né? Porque as duas equipes precisavam da vitória, porque estrearam mal, né, nessa segunda fase. O Amazonas perdeu, o Paysandu empatou, mas eu fiquei com aquela sensação de que o Paysandu nesses momentos é um time que a camisa pesa, né? E sabe jogar muito bem esses quadrangulares finais, né? Até mais do que o próprio... Nos últimos anos não jogou tão bem o Paysandu, né? Mas... Pipocava, né? Mais do que o próprio Amazonas. O Amazonas mostra uma certa inexperiência, né? Vamos dizer exatamente, assim, na primeira disputa. Então o Paysandu venceu fora, vai para 4 pontos ali na classificação. Tem mais 2 jogos em casa. Na minha opinião, fechando essas 2 vitórias em casa, ele consegue o tão sonhado acesso ali para a Série B do ano que vem. Meio que recuperou, né? Tinha empatado em casa com Volta Redonda, teve a expulsão do Hélio dos Anjos, o Hélio que já não estava na beira do gramado ontem, e essa vitória fora de casa dá aquele ânimo que tinha talvez perdido um pouco da confiança, o empate em casa no primeiro. E pro Amazonas, Max, ficou um pouco complicado, derrota em casa, 2 derrotas em 2 jogos. Como é que fica a situação do Amazonas do seu ponto de vista? O Amazonas precisa ter uma conversa ali entre os jogadores, né? Fecharem, se unirem nessa reta final. Agora não tem nada, não tem nada decidido ainda, mas o Amazonas, depois que ele tomou 5-1 do Volta Redonda em Volta Redonda, ainda na primeira fase, o Amazonas deu uma caída na competição. Já estava ali meio com o pé na classificação, não sei se estava dando uma segurada, mas precisa acordar. Tá vivo? Tá aberto? Tá, não tem nada decidido, mas precisa jogar mais, voltar a jogar o que estava jogando no começo do campeonato, para se reerguer na tabela ali e tentar brigar, né? Senão chega no final aí já morto, não consegue mais nada. Ontem também em Santa Catarina tivemos o confronto dos líderes do grupo, porque Brusque e São Bernardo jogaram lá no estádio do Brusque em Santa Catarina, e o Brusque, com gol quase aos 40 do segundo tempo, venceu o Brno pelo placar de 1-0, e o Brusque é o único time 100% após 2 rodadas. Max Miller, o São Bernardo vinha de uma vitória, acho que uma derrota, tipo assim, dentro do planejamento, talvez esteja dentro do normal, era fora de casa o jogo, se fazer os pontos em casa, talvez consiga a classificação, mas se segurasse o empate seria melhor para o Brno, né? Empata lá contra o Brusque. Já o Brusque, com 100% de aproveitamento, talvez com mais 2 vitórias, o acesso já esteja garantido. O Brusque agora tem 2 confrontos difíceis, né? Que é o Operário, tanto em casa quanto fora, vai ser jogo duríssimo, né? Não vai ser jogo fácil, porque é um adversário complicado, é um adversário que liderou boa parte da competição. Eu acredito que agora pode ser o divisor de águas dessas 2 equipes, esses 2 jogos. Suponhamos que o Brusque vença os 2, eu não acredito que isso aconteça, mas vença os 2, ele está na Série B do ano que vem. O Operário conseguiu um empate, uma vitória, ele também consegue segurar o Brusque e passa o Brusque na classificação. Então, assim, é o 3º e 4º jogos que definem esse quadrangular final. Tem muitos times que chegam no 5º, no 6º jogo já
ou decidido ou já eliminado. Eu ainda acredito que esse grupo é um grupo mais complicado, vai chegar nessa quarta rodada com os 4 times em aberto ainda. Mas para isso precisamos ver o que vai acontecer agora, nessa próxima rodada. E o São Bernardo tem que se confrontar na próxima rodada, pega o São José, tendo que vencer. 2 jogos da mesma forma, divisor de água para o São José e para o Bernô. São José venceu os 2 jogos, que é Perdeu, difícil. Né? São José. Não, eu falo, se vencer os 2 jogos, sim. que é difícil, ele sobe, tá brigando ali novamente. Se perder, tchau. Se ele perder os 2 jogos, acabou, não tem mais chance, até porque o próprio São Bernardo já vai a 9 pontos. Creio eu, cara, se o São José perder mais um jogo, eu acho que a vaca vai pro brejo. Brejo. Falando em São José, o São José jogou hoje contra o Operário, contra o Fantasma lá no Paraná, e deu Operário 1-0, gol marcado no primeiro tempo do jogo, se não estiver enganado. E o Operário venceu a primeira no quadrangular final, vindo uma derrota, né, para o São Bernardo com gol no final do jogo. E o Operário voltou à briga pela classificação. Aliás, foi 2-0 Operário, então me corrigindo aqui, 2-0 Operário. E vitória importante que colocou o Operário à frente do São Bernardo, ali no grupo dos classificados ali. Então, vitória por 2-0 para o São José. Max, não é de você imaginar que o Operário ia vencer essa partida por jogar em casa. O Operário em casa é sempre muito forte, né? Jogando lá no estádio. Né? O Operário em casa ele é muito forte, ele faz os resultados, né? Fez boa parte dos seus resultados na primeira fase jogando em casa. Boa parte liderou o campeonato, né? Jogando em casa. E já era de se esperar dessa vitória hoje contra o São José jogando em casa. Galera, o São José, infelizmente, agora vai ter o divido ou morte, talvez, contra o São Bernardo. Exatamente. Galera, grupo C, né, na verdade é grupo B, o Brusque, Operário, São Bernardo e São José. E o grupo C, Volta Redonda, Paysandu, Botafogo e o Amazonas. Dariton, Amazonas perdeu para o Paysandu em casa por 1-0, né, a gente acabou de falar aqui. Tá naquela mesma condição do São José na tabela. Zerado também. O Paysandu já está um pouco melhor, tem 4 pontos, você falou, se recuperou. Volta Redonda venceu o Botafogo da Paraíba 2-1, jogo que acabou nesse domingão à noite, e é o líder do grupo C. O que falar de Volta Redonda e o que falar de Botafogo, que o Volta tem 4, o Botafogo tem 3 pontos. Maximiliano, eu creio que esse grupo esteja ainda mais equilibrado do que o grupo B, porque eu creio que o último colocado ali é o Amazonas nesse grupo. Acho que o Amazonas ainda tem alguma chance de tentar buscar a classificação, tá difícil. Até porque luta contra 3 times muito mais experientes em fase final de Série C, já disputaram Série B também. Creio eu, Maximiliano, que a vitória do Volta Redonda hoje foi fundamental na briga pela classificação. O Volta Redonda também é um time que, igual o Paysandu, tem aquela síndrome de chegar na hora H no quadrangular final e começar a perder e não conseguir subir para a Série B. Vitória hoje foi fundamental, jogando bem. O Volta Redonda fez 2-0, tomou um gol nos acréscimos do Botafogo da Paraíba. E o caso do Botafogo da Paraíba, Max, eu vejo como o caso do São Bernardo. Ele sabia que um empate fora de casa seria um baita de um resultado, mas que se ele perder, não é terra arrasada. E, tipo assim, ele vai ter mais 2 jogos em casa, tem que ponto, porque às vezes, Max, ele vai pegar o Amazonas já eliminado. Aí ele vai ter a obrigação de talvez ganhar do Amazonas lá. Mas, tipo assim, se o Botafogo fazer o dever de casa, automaticamente o Botafogo vai se classificar, no meu ponto de vista, se conseguir um empate ou uma vitória contra o Amazonas. Logicamente, Paysandu e Volta Redonda com 4 pontos na liderança, faltando 4 rodadas, e agora o confronto não é entre eles, agora vai ser Botafogo e Paysandu. Botafogo, Paysandu e Volta Redonda e Amazonas. E se Paysandu e Volta Redonda ganharem? Meio caminho andado para os dois, né? Literalmente. O Paysandu ele pega o Botafogo da Paraíba. O Paysandu pega o Botafogo da Paraíba, o Amazonas pega o Volta Redonda. Isso. A gente ainda vai falar depois quem vai jogar em casa. Mas suponhamos que o Volta Redonda vença e o Paysandu também vença, a lógica já é os dois darem um passo a mais nessa classificação e... Paysandu e Botafogo é em Belém e Amazonas e Volta Redonda é em Manaus. É o jogo da vida do Amazonas agora. Sim. Vencer e voltar na competição. E o Paysandu tem que ganhar, né, Marcos? Não pode nem pensar em empatar em casa de novo. Né? Se empata aí, dá a brecha pro Botafogo dar um passo à frente, né? Porque se você empatar em casa, é o seu adversário que tá saindo melhor do que você. Sim, né? sim.
Mas é basicamente isso. Mais uma rodada da Série C encerrada, então, segunda rodada do Brasileirão Série C acabou, já com 2 rodadas finalizadas, faltou apenas 4 pra gente conhecer os times que vão confirmar. Final de semana tem vídeo falando dos jogos, dos horários, se inscreva, tamo junto, mais 10, seu canal de esportes é aqui.